Olá, alunos. Essa é a segunda parte do assunto sobre imperialismo ou neocolonialismo no século XIX, né? Agora, neste momento, nós vamos trabalhar com as formas de dominação que as potências imperialistas utilizavam, né? A Conferência de Berlim, o imperialismo americano, norte-americano, né, estadunidense, japonês e a resistência ou as resistências que os povos dominados tiveram contra as potências imperiais lá no século XIX, né? Então, para poder nos auxiliar aqui, eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa ver aqui a apresentação. Vamos lá. Existiam basicamente duas formas de controle imperialista dos territórios ditos atrasados. A primeira forma era a forma direta, né? Onde os agentes metropolitanos ocupavam os principais cargos governamentais. O que era isso? Uma grande potência europeia dominava um território na África ou na Ásia e colocava lá o seu governador, né? Um exemplo básico disso aí é a Índia, onde existia um governador que se correspondia com o parlamento da Inglaterra e com a rainha ou o rei da Inglaterra, né? Mas também existiam formas sutis, né? Como, por exemplo, a aliança com as elites locais, onde se mantinha uma aparente independência política e aquele território era considerado um protetorado, né? Ou seja, um local onde um país mais forte defendia das outras potências, né? Essa forma aí era a forma indireta. Por exemplo, os Estados Unidos, na América Central, né, nos pequenos países da América Central, a França, né, em alguns lugares da África, também tinha essa mesma estratégia. Então, vamos lá. É importante dizer a vocês o seguinte, né, que essa mentalidade de que o africano era um povo atrasado, né, e que os europeus estavam lá para civilizar esses povos atrasados, estava comum, inclusive, em grandes intelectuais. Eu vou citar aqui um discurso do grande romancista francês Victor Hugo. Victor Hugo nasceu em 1802 e morreu em 1835, ou seja, é um homem do século XIX, é um homem que viveu esse processo político. E no dia 18 de maio de 1839, ele escreveu um discurso, né, sobre a África, onde ele mostra bem a mentalidade dos europeus em relação à África. Eu vou aqui ler para vocês uma parte desse discurso. O Mediterrâneo é um lago de civilização. Não é segredo para ninguém que ao norte de suas costas está o velho universo, e ao sul deste universo, um universo ignorado. Pode-se dizer de um lado a civilização e do outro a barbárie, né? O momento é de dizer a estas ilustres nações que aqui estão, univos, vamos ao sul. Ele está na nossa frente, esse bloco de areia e cinza, este monstro inerte e passivo, que depois de 6.000 anos é obstáculo à marcha universal. Deus oferece à África, à Europa. Façam estradas, portos, cidades, cultivem, colonizem, multipliquem. Vão, povos, se apropriem desta terra. Tomem lá. A quem? A ninguém. Tomem essa terra a Deus. Deus dá a terra aos homens. Deus oferece a África à Europa. Tomem lá. Tomem lá. Onde os reis levariam a guerra, levem a concórdia. Tomem lá. Tomem lá. Onde os reis levariam a guerra, levem a concórdia. Tomem lá. Não pelos canhões, mas pelo arado. Não pela espada, mas pelo comércio. Não pela batalha, mas pela indústria. Não pela conquista, mas pela fraternidade. É a ideia dele. Os povos africanos estão lá, os europeus devem ir, invadir, tomar, né? Porque para Victor Hugo, ou Victor Hugo, como preferirem, a África estava disponível para ser ocupada, dominada, colonizada, né? Então, é a mentalidade de um homem europeu do seu tempo. Vamos lá, Conferência de Berlim. Só que aí vai surgir o seguinte, no final do século XIX, nós vamos ter embates entre as principais potências imperiais, porque todo mundo queria o máximo possível da África, né? E aí vai ser reunida uma conferência em Berlim, no final do ano de 1884, né? E nessa conferência, as principais potências europeias vão sentar e definir um conjunto de regras para poder organizar a conquista da África, né? Da forma mais ordenada possível para evitar guerras.
E os maiores beneficiados, claro, foi a Inglaterra e a França, porque ele já estava mais tempo ali ocupando as colônias africanas, principalmente as mais centrais, as do interior, né? Essa conferência resolveu manter o que Portugal e Espanha já tinham. Inglaterra e França praticamente dividiram a África entre eles dois, deram de presente o Congo belga, né? E a Alemanha e a Itália passaram a ter colônias na África, né? E aqui tem uma charge que representa muito bem o que foi a Conferência de Berlim. Aqui vocês estão vendo, no centro, né, o chanceler Otto von Bismarck, né, da Alemanha, onde tem um bolo com o nome em francês Afrique, que é a África, né, onde a África é dividida em pedaços, né, em fatias, e dada às principais potências da época, né? Aqui você tem Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Portugal e Espanha, né? Então, essas são as grandes potências da época. Uma outra charge também que mostra muito bem o que era, né? A Inglaterra, que era a maior potência. Aqui vocês estão vendo, né, um povo representado pelo primeiro-ministro da Inglaterra, né? Onde nós temos os tentáculos dele dominando o Canadá, a Índia, o Egito, Malta, né? A região da Buslândia, né, que seria hoje a África do Sul, a Colônia do Cabo, né, Gibraltar, a Irlanda, e tantos outros lugares, Jamaica aqui, e tantos outros lugares onde a Inglaterra mantinha colônias, né? Então, isso mostra o poderio da marinha inglesa, né, e da política de guerra da Inglaterra para poder conquistar os principais lugares do mundo, né? Aqui nós temos a organização da África antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, olha só, vou começar aqui ponto a ponto. Vamos à Alemanha. A Alemanha só se unificou a partir de 1871, né? E vai ter os piores lugares da África, né? O Togo, que é uma floresta tropical, Camarões, também outra floresta tropical, né, um lugar muito salubre, a África do Sudoeste alemã, que seria hoje a Namíbia, né, um lugar de deserto, cheio de cobras, né, e tinha os hereiros, né, que eram povos muito guerreiros, e a África Oriental alemã, que seria, na realidade, a Tanzânia, né, que pertenceu à Alemanha, foi colônia da Alemanha. Então, apenas esses 4 lugares aqui, lugares periféricos da África, pertenceram à Alemanha. A Bélgica ficou com toda essa área aqui, o chamado Congo belga, fazendo fronteira entre as colônias francesas, inglesas e portuguesas, e foi dado de presente ao rei Leopoldo da Bélgica, né, o Congo belga. A Espanha manteve o que tinha, o Rio de Ouro, que seria hoje o Saara Ocidental, essa região aqui de Gibraltar, né, pertencia ao Marrocos, e essa região aqui da Guiné Equatorial, né, no Golfo do Benin. A França, essa área de amarelo aqui, vocês estão vendo que a França vai ocupar Tunísia, Marrocos, Argélia, toda essa região do Saara, né, e também dessa região do Gabão, da África Ocidental Francesa, né, essa região da Guiné, da Costa do Marfim, o Dahomey, Senegal, né, e a ilha de Madagascar, né, a maior ilha do mundo, né, e a Somália Francesa. Então, um território enorme, principalmente nessa região do norte da África, né, nessa região atlântica e nessa região do mar Mediterrâneo, né, importantes colônias, diga-se de passagem, especialmente Marrocos, Argélia e Tunísia, né, que eram os mais importantes lugares da África, e Madagascar também. A Inglaterra vai ficar com um bocado grande, viu? Primeiro, a Gâmbia, Serra Leoa e a Costa do Ouro, que seria hoje a costa o país chamado Gana, né? E a Nigéria, né? Essa região importantíssima aqui do Golfo do Benin. Para além disso, toda essa região aqui do Egito, Sudão, Uganda e a República Oriental Britânica, né? Além disso, a Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, né? Essa região aqui da África do Sul, Suazilândia, e Malawi, que é na Solelândia.
Toda essa região aqui, praticamente, do norte ao sul da África, passaram à mão dos ingleses, né? E o principal lugar daqui, né? Que é o Canal de Suez, que ligava a Índia e o Oriente Médio à Europa através do Mediterrâneo. Aqui vai ser feito um canal onde os principais navios vão passar, né? E aí nós temos ainda a Somália italiana, né? Que é a Somália, parte da Somália e da Eritreia. A Itália chegou tarde também no processo de expansão, só teve poucos lugares, né? Destaque para a Líbia, aqui no mar Mediterrâneo, a Eritreia e a Somália italiana. Portugal manteve o que tinha, né? A Guiné Portuguesa, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, as ilhas de Madeira e Canários, Madeira e Açores, Canárias era da Espanha, Angola, que era a principal colônia portuguesa na África, e a Moçambique, né? E, por fim, só tínhamos independentes dois países, a Libéria, que era uma colônia de ex-escravos, que saíram dos Estados Unidos a partir de 1848 e adquiriram terras e formaram um país, a Terra da Liberdade, a Libéria, e a Abissínia, ou Etiópia, que venceu batalhas contra a Itália, na Batalha de Adwa, e se manteve independente até 1935, quando Mussolini vai invadir esse território, né? Então, praticamente toda a África estava na mão dos povos europeus. Vamos agora à Ásia, né? A situação da Ásia era mais complexa. Diferente da África, a Ásia tinha povos milenares, né? Que já dominavam esse território há milhares de anos. Então, foi muito mais complicado manter o imperialismo nessa região. Vamos lá. A Inglaterra dominou a região de Omã, que é Abramut, e o Iêmen, Omã e Abramut, que era o Iêmen. O Paquistão foi um protetorado da Inglaterra. E o Afeganistão, por um tempo, também pertenceu à Inglaterra, foi dominado pela Inglaterra. A Índia, que era a principal joia da coroa dos britânicos, né? Eles tiveram domínio também sobre o Nepal e o Butão, né? O protetorado. A Malásia, Brunei e Singapura, né? Então, esse era o império dos britânicos na Ásia. A França teve essa região aqui, que é o Vietnã e o Camboja, o Laos, no Sudeste Asiático, né? Apenas essa região. A Espanha tinha as Filipinas até 1898, né? Tem um filme maravilhoso, né? 1898, Os Últimos da Filipinas, que mostra o final da colonização espanhola nas Filipinas. Era um território que já tinha mais de 400 anos, que pertencia à Espanha, né? Até o nome, né? Filipinas, em homenagem ao rei Filipe. A Holanda tinha a Indonésia, toda essa região aqui, desde o século XVII, desde a época da Companhia de Comércio Holandesa. O Japão, né, dominou Formosa, que é Taiwan, as Coreias, que aqui está como Coreia, e aqui o território japonês. Independente mesmo, você tinha a Pérsia, o Império Otomano, né, que já estava em franca decadência, a Arábia e o Afeganistão, que teve um período e o Sião também, que era um território independente, mas que a Inglaterra ocupou também, certo? E a China, né? A China também era um império independente, mas foi dominado por vários povos no século XIX. Agora vamos a outros países, né? Fora os países europeus, que também adotaram uma política imperialista muito forte. Vamos começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ser um caso bem típico, né? Primeiro, os Estados Unidos era uma colônia que vai se tornar uma grande potência, né? Vai conseguir a independência contra a Inglaterra, né? E aí, a partir do século XIX, os Estados Unidos vai começar a desenvolver uma consciência americanista. A doutrina Monroe, de 1823, estabelecia que a América é para os americanos, evitando que os povos europeus, os potentes europeias, invadissem e colonizassem a América Latina, né? Então, o principal foco do imperialismo norte-americano foi, de início, na América Latina, né? Na América colonizada por portugueses e espanhóis. No século XIX, final do século XIX, começo do século XX, nós vamos ter o chamado Coronário Roosevelt, ou o Big Street Policy, a política do grande cacete, né? Ou grande porrete, onde os Estados Unidos diziam o seguinte: nos países em que nossos interesses não forem satisfeitos, nós vamos invadir, né?
E aí, uma das primeiras situações de invasão vai ser em Cuba, né? Onde os Estados Unidos vai apoiar a independência de Cuba e expulsar da América Antiliana, das Antilhas, a presença espanhola, né? Através da chamada Guerra Hispano-Americana, onde os Estados Unidos vão derrotar os espanhóis, expulsá-los de Cuba, conseguir a independência de Cuba e ainda ganhar uma colônia chamada Filipinas. Nessa época aí vai ser assinada a chamada Linha Platte, né? Que dá direito de intervenção americana na ilha de Cuba. E também, nessa mesma época, os Estados Unidos anexa a ilha de Porto Rico, né? E também vai obter, expandir seus territórios também, expandir seus territórios para o Havaí e para as Filipinas. Então, os Estados Unidos passa a ser uma potência do Pacífico e também do Oceano Atlântico das Antilhas, ok? Vamos continuar. Aqui vocês estão vendo, gente, o presidente americano Theodore Roosevelt, né? Essa charge aí é fantástica. Aqui vocês estão vendo ele andando pelo Mar do Caribe com um grande cacete na mão, ele andando pelo Mar do Caribe para impor a sua política, né? E aí tem a frase, né? Fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete, né? Essa é uma frase do Theodore Roosevelt. Aqui vocês estão vendo, gente, a quantidade de vezes que os americanos agiram em relação aos países vizinhos aqui da América Latina. No México, eles ocuparam entre 1914 e 17, eles invadiram a Guatemala, invadiram Nicarágua, Honduras, Cuba, Porto Rico, República Dominicana, o Haiti várias vezes. Estão mostrando que a presença norte-americana sempre foi muito forte aqui na América Latina. Okay? Outro país imperialista, não europeu, é o Japão, né? O Japão viveu isolado até 1542, né? Quando já chegaram os primeiros portugueses. E havia uma pequena população, cerca de 37 mil pessoas, que eram cristãos e foram, inclusive, condenados à morte, né? O cristianismo foi expulso do Japão a partir de 1616, e em 1648 o país se fecha totalmente. É o chamado período do shogunato, né? E só em 1854 é que os americanos vão, através da diplomacia do canhão, né, usando as armas, a reabrir os portos japoneses. Só que aí, quando os Estados Unidos reabrem os portos japoneses, nós vamos ter a ocidentalização da cultura japonesa, que é uma cultura altamente militar, né, dos samurais. E aí vai se despertar um forte sentimento de nacionalismo, né? E o Japão vai unir os clãs rivais dos shogunatos em volta do imperador, né? E esse imperador vai unificar a política japonesa e, a partir de 1868, nós vamos ter um desenvolvimento muito forte da indústria e uma modernização muito grande do Japão. Na época, ficou conhecida como Era Meiji, né? Dado o nome do ministro da época que organizava a política japonesa. Após uma rápida industrialização, começa uma forte política imperialista, né? Porque o Japão ia precisar de matérias-primas. E essa política era voltada principalmente sobre a China, né? Objetivando tomar a região do norte da China, chamada de Manchúria. Em 1904, o Japão vence uma guerra contra a Rússia, uma grande potência europeia, né? A vitória japonesa obriga os russos a assinar o Tratado de Portsmouth, né? E por esse tratado, o Japão era considerado uma grande potência ali na região do Mar da Coreia, do Mar da China. Resistência ao imperialismo, né? Então, é importante dizer para vocês que os povos não aceitaram passivamente a dominação dos europeus sobre seus territórios. E aqui eu vou citar 4 rebeliões e guerras muito violentas que ocorreram nesses locais. Primeiro é a Guerra do Ópio, que ocorreu entre 1841 e 1842. O local foi a China. E o motivo foi o seguinte: os ingleses, eles dominavam a produção de ópio, né? O ópio é uma droga, né, viciante, né? O ópio seria hoje o crack, a maconha, né? E aí o que acontece? Como havia uma população muito grande de chineses nessa época, né? A China era um dos principais mercados consumidores,
eles absorviam esse produto, né? O vício começou a disseminar e fazer com que a população parasse de trabalhar, né? Entregasse a violência para poder conseguir a droga. Isso fez com que as autoridades chinesas proibissem o comércio de ópio, né? E começaram a prender as cargas que vinham no mar, né? E passaram a exigir o seguinte, né? Que os ingleses não comercializassem essa droga dentro do seu território. E aí a Inglaterra sentiu-se ofendida com essa ação do governo chinês e resolveu não pagar indenizações, e isso vai levar a um conflito. E esse conflito vai ser um conflito bastante violento, que só vai terminar no ano de 1842, com a assinatura do Tratado de Nanquim. Por esse tratado, se abria 5 portos chineses ao livre comércio e se abolia a fiscalização chinesa, né? E, além disso, pegava a ilha de Hong Kong, que passava a pertencer à Inglaterra. Essa ilha de Hong Kong, gente, ficou até 1999, sob o comando dos ingleses, né? Em 1860, esse tratado ele é renovado e mais 7 portos é aberto ao comércio internacional. A China era um país difícil de se dominar, né? Porque a China tem uma população gigantesca, né? Então, nesse caso, eles preferiram dominar a China pelo comércio. Aqui vocês estão vendo a imagem. Aqui os soldados chineses, né? Com a sua tecnologia de época, espadas, né? E armas de perdoneiras, né? Espingardas. E aqui o exército britânico, de vermelho e branco, né? Foi uma matança, né? Os chineses foram massacrados cruelmente. Outra guerra, a Guerra dos Cipaios, que durou entre 1858, 57 e 58, ocorreu na Índia, né? O principal motivo foi o seguinte: após 1848, os ingleses intensificaram o controle sobre a região do continente indiano, subcontinente indiano, impondo a administração britânica, né? E essa administração britânica vai despertar o nacionalismo nessa região e vai fazer com que os soldados hindus, os cipaios, né, se revoltassem e agissem com muita violência contra os ingleses, né? E essa violência ela vai ser disseminada, e após essa revolta, a Índia passou a ser uma colônia britânica. A Índia, naquela época, era um protetorado da Inglaterra, e depois dessa Guerra dos Cipaios, ela vira uma colônia, e a Inglaterra aplica sobre a Índia a chamada diplomacia do canhão. Ou você se submete por bem, ou pela força dos canhões. Aqui vocês estão vendo uma imagem, né, da matança que foi a Guerra dos Cipaios, né? Onde os soldados hindus, aqui os cipaios, eles vão atacar os ingleses, né? Outra revolta, já no finalzinho do século XIX e começo do século XX, é a Guerra dos Boers, o Boers, que aconteceu na Colônia do Cabo, que seria hoje a África do Sul, né? E os motivos foram o seguinte: os holandeses e alemães, eles viviam naquela região de Joanesburgo, né? E após descobrirem ouro e diamante nessa região, vai começar a haver uma grande migração, né? E os ingleses tinham interesse nessa área. E aí o que acontece? Ingleses vão lutar contra os chamados africânderes, que eram aqueles que nasceram na África do Sul, mas eram europeus, holandeses e alemães, né? Esse conflito é um conflito violento, né? A Inglaterra vence e funda a chamada União Sul-Africana, com todos os protetorados da Inglaterra naquela região do sul da África, né? Que passa ao controle britânico a partir de 1910. Que estão vendo uma imagem, né? Holandeses e alemães contra ingleses. Os ingleses venceram. Uma imagem muito forte, né, da violência que foi os embates entre esses povos. Lembrando que a África do Sul é uma região que tem muito diamante, muito ouro. E, por fim, a Guerra dos Bóxeres, né, em 1900, que também acontece na China, né? A China é um ponto importante da revolta, da rebeldia contra as potências imperialistas, né? Havia uma humilhação muito grande em relação aos chineses. Os chineses eram considerados povos inferiores, apesar de não serem, né? Apesar de terem uma história mais que milenar. E essa revolta dos Bóxeres foi motivada pelo forte sentimento de nacionalismo chinês, né? Que queria livrar a China das influências estrangeiras. E uma rebelião, ele vai matar estrangeiros e tem como represália uma organização de uma expedição internacional composta por Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e Japão. E essa força internacional vai dominar, vencer as tropas francesas e reforçar o domínio imperialista sobre a China. Aqui estão vendo
o exército chinês armado de homens com espadas contra os exércitos europeus com armas de fogo, né, canhões e tecnologia de guerra. Né? Então, vamos lá. Para finalizar aqui a nossa aula, vou falar de algumas consequências do neocolonialismo. Né? O que esse neocolonialismo vai fazer e vai causar impactos até hoje para esses povos africanos e asiáticos? Primeiro, vamos desestruturar os sistemas produtivos locais, né? Aqueles povos que tinham o seu jeito de viver e vão sofrer bastante com isso. Por exemplo, a Índia passa a produzir algodão, né? E vai haver muitas fomes na Índia, com inclusive genocídios, né? São muito comuns os genocídios. Os hereus, por exemplo, que resistiram aos alemães, foram quase todos massacrados, né? A fome endêmica, a miséria crônica vai ser uma tônica da África. Essa ideia de associar a África com a fome começa nesse período aí, né? Já que a África era uma terra de abundância antes da presença europeia. A submissão econômica dessas regiões que passam a ser de regiões dominadas, o agravamento dos conflitos, porque, olha, uma das formas que os europeus dominavam os povos africanos era jogar um povo contra o outro, negociar armas com um povo para poder lutar contra o outro e eles dominarem os dois. Né? As tribos nômades foram obrigadas a se fixarem, né? Há confisco das terras dos nativos, a ruptura do sistema de vida local, das tradições, da cultura. Esses povos aí são aculturados, né? Nós vamos ter a presença muito grande de missionários protestantes e católicos nessa região para poder catequizar os povos africanos. Interferências culturais como hábitos, costumes e crenças passam a ser modificados. Há um desenvolvimento muito forte das nações industrializadas que vai levar a disputas imperialistas e vai resultar na Primeira Guerra Mundial. Acho que a melhor imagem para definir o que foi imperialismo é essa charge aqui, que mostra um mapa do globo. Aqui você tem a América, aqui você tem a África, a Europa e a Ásia. E aqui você tem ouro, riquezas, né? Ou seja, as riquezas da África, você está vendo aqui um buraco que foi feito, ficam na América e na Europa, né? Mostrando o caráter predatório do imperialismo ou do neocolonialismo. Então, vamos encerrar por aqui o nosso assunto. Agradeço a todos pela atenção, né? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, e até o assunto da próxima semana, que é liberalismos, socialismos e nacionalismo na Europa do século XIX.